E aí, galera do Me Salva, agora que a gente viu os circuitos equivalentes do transformador, as reflexões de impedância e os ensaios de curto-circuito e circuito aberto, a gente vai fazer um exercício envolvendo esses ensaios. Então, olha só, determine o circuito equivalente vistos pelos terminais de alta tensão. Então, ele nos dá aqui dados de dois testes, um de circuito aberto e um de curto-circuito, e pede para a gente calcular o circuito equivalente, que é esse aqui, ó. Ele ainda dá que o nosso transformador é 2.200 para 220 volts, 10 kVA e 60 Hz. Então, o que a gente quer fazer é determinar R1, X1, RM, XM, R2' e X2', que é o circuito equivalente do lado de alta tensão do transformador. Então, para fazer isso, a gente vai usar os dados dos ensaios que a gente tem e aquelas informações, aquelas equações que a gente deduziu na última aula. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que perceber, quando a gente for fazer os cálculos para o ensaio de curto-circuito, é o seguinte: o ensaio de curto-circuito ele é sempre alimentado no lado de alta tensão. Então, esse ensaio de curto-circuito ele foi feito justamente com esse circuito equivalente que a gente está vendo. Então, a gente aplicou aqui aquela tensão que é de 150 volts e mediu a corrente com um curto-circuito aqui no fim. Portanto, quando a gente fizer essas contas desse ensaio, o que a gente vai estar determinando justamente é o R1, o X1, o R2' e o X2'. Lembrando que no ensaio de curto-circuito a gente despreza o ramo de excitação. Então vamos calcular primeiro esses caras aí. Olha aí, a gente tem 150 volts, 4,55 amperes e 215 watts. Primeiro que a gente calcula é aquele R equivalente, que é igual ao R1 mais o R2'. Isso aqui é calculado através da potência dividida pela corrente ao quadrado. Então, isso vai ser 215 dividido por 4,55 ao quadrado. Isso aí nos dá que R equivalente é igual a 10,4 ohms. Portanto, a gente sabe que esses dois caras são iguais, então a gente tem R1 igual ao R2', que vai ser igual ao 10,4 por 2, que é igual a 5,2 ohms. Depois a gente pode calcular o nosso X equivalente lá, que vai ser o X1 mais o X2'. Ele vai ser calculado da seguinte maneira: a gente vai fazer a raiz do Z equivalente ao quadrado, só que o que é o Z equivalente? É V sobre I. Então vai ser o V sobre I ao quadrado menos o nosso R equivalente ao quadrado que a gente já calculou. Então isso aí vai ser V 150 sobre 4,55, que é a corrente, isso ao quadrado, menos esse 10,4 ao quadrado. Fazendo essa conta, tu vai obter 31,27, mais ou menos 31,3 ohms. Como a gente sabe que X1 é igual a X2', por hipótese, então vai ser igual a 31 dividido por 2, que vai dar mais ou menos 15 ohms aí, então. Bom, agora a gente tem que notar outra coisa. Nesse nosso teste aqui de circuito aberto, a gente sempre alimenta o circuito no lado de baixa tensão. O que isso quer dizer? Olha só, vamos desenhar o circuito visto pelos terminais de baixa tensão. Olha só. Então, aqui tu tem o R2, aqui tu tem o X2. Agora aqui tu tem o R1' e o X1'. E esses daqui vão ser o XM' e o RM'. Portanto, quando tu alimenta do lado de baixa tensão e tu resolve aquelas equações para o teste de circuito aberto, lembrando que a gente vai desprezar esses ramos aqui,
que acontece é que a gente vai determinar agora o RM' e o XM', e não propriamente o RM e o XM. Depois a gente vai ter que refletir essas impedâncias que estavam no lado de baixa tensão para o lado de alta tensão novamente. Então vamos calcular o RM' e o XM'. Isso aí vai ser bem simples, olha só. O RM' é calculado da mesma forma que a anterior. Ela vai ser, a potência é igual a V ao quadrado sobre R. Portanto, R é igual a V ao quadrado sobre P, que é 220 ao quadrado sobre 100. Isso aí vai nos dar 484 ohms. E o XM', se tu lembrar daquela fórmula lá, ele vai ser calculado da seguinte maneira. 1 sobre a raiz de 1 sobre Zφ ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, menos 1 sobre o RM' ao quadrado. Sendo que esse Zφ aqui vai ser igual ao V aplicado sobre a corrente medida. Então, tu pode fazer esse cálculo para XM' e tu vai chegar em XM' igual a 89,4 ohms. Agora olha só então, voltando aqui para o nosso circuito, a gente determinou o R1, a gente determinou o X1, o R2' e o X2'. Então basta agora a gente determinar o RM e o XM. Isso a gente vai ter que fazer só refletindo aquele RM' e XM' para o lado de alta tensão. Para isso a gente tem que calcular a nossa relação de transformação alfa. Alfa vai ser então 2.200 sobre 220. Que é igual a 10. Agora, a gente vai ter que fazer XM igual a alguma coisa vezes XM'. A gente vai ter que usar aqui o alfa ao quadrado ou 1 sobre alfa ao quadrado. Agora, eu prefiro sempre usar a lógica. Se a gente está refletindo para o lado de alta tensão, então XM tem que ser maior que o XM'. Se XM é maior que XM', então aqui a gente tem que ter o alfa, que é igual a 10 ao quadrado, e não 1 sobre alfa. E a mesma coisa o RM. Agora sim, a gente calculou todos os parâmetros desse nosso circuito para o lado de alta tensão e acabou o nosso exercício. Então, esse é um exercício bem comum de cair em provas, importante para tu saber como é que tu determina os parâmetros de um transformador de forma experimental. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses circuitos equivalentes e depois vamos fazer alguns exercícios para encerrar o nosso curso de transformadores. Era isso aí então e até a próxima aula.